A paz do Senhor, irmãos, como vocês estão? Eu estou bem, louvado seja o nome do Senhor. Só me recuperando da gripe e por isso que minha voz está um pouco rouca, amém? No vídeo de hoje eu vou estar contando um pouquinho daquilo que eu tenho aprendido com Deus depois que eu me tornei mãe. No vídeo anterior eu disse que eu sempre quis ser mãe, ter um filho. Porém, eu não me sentia pronta, porque eu tinha algumas coisas para mudar ainda em mim, sabe? Mas Deus permitiu. Enquanto a gente está em vida, a gente nunca vai ser 100% maduro ou 100% bom em alguma coisa. A gente vai sempre ter que aprender. Antes da chegada da minha filha, eu sabia que eu precisava mudar algumas coisas, só que eu não me esforçava. Já dentro da maternidade, por eu querer ser um exemplo para ela e por querer agradar a Deus, então eu busco mais em Deus sabedoria e está até me aproximando mais do Senhor. Em alguns momentos precisamos ter humildade, chegar no Senhor e dizer: Senhor, eu errei de novo, e por inúmeras vezes eu faço isso pela mesma coisa, mas eu não desisto porque eu sei que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Tipo, as minhas dificuldades, aonde que eu sou falha, se eu ir diante do Senhor e pedir sabedoria para Ele, eu tenho certeza que em algum momento, sabe, vai transformando aos poucos dentro de mim. Vou deixar aqui o versículo e nele também fala que a graça de Deus é suficiente. Tipo, se a gente entregar e confiar nele, a graça dele é suficiente para nos capacitar, sabe? Para nos ajudar. Outra coisa que mudou foi contemplar por mais tempo a criação de Deus. Antes eu olhava para o céu, para os pássaros e falava assim: ah, que lindo, Deus criou tudo, mas eu não gastava tempo observando, contemplando. Já com um bebê, você vai mostrando e você vai ali se maravilhando, porque eles ficam encantados e realmente é encantador aquilo que Deus fez. E olhar os céus, os pássaros, as árvores por mais tempo é muito bom. Parece que a gente se conecta mais com o presente. Querendo ou não, a criação de Deus é a revelação divina. E então, com a chegada da minha filha, isso mudou, me fez assim gastar mais tempo contemplando as coisas lindas que Deus criou. Outra coisa que mudou também foi que eu aprendi a servir. De novo, antes da minha filha chegar, eu era muito focada em mim. E óbvio, quando o filho chega, a gente passa a pensar mais no bebê. Só que eu era muito focada em mim. Eu assisti um vídeo esses dias atrás que a pessoa falou que muitas das vezes a seta tá virada só pra gente, quando na verdade ela tem que estar virada pras pessoas também. Eu era assim, muito só eu, pensava só no meu bem-estar, eu tinha que ser primeiro, mas inconscientemente, eu não sabia que eu agia assim. Mas dentro da maternidade eu fui percebendo e fui assim aprendendo a servir. Como eu percebi isso? Porque quando a minha filha era bem bebezinha, eu queria tudo na minha hora. Só que a gente sabe que quando um bebê chega, ele tem muitas demandas e nem sempre a gente vai conseguir fazer as mesmas coisas que a gente fazia na nossa hora. Vai ter que esperar um pouquinho, só que pra mim foi muito difícil entender que a minha vida tinha mudado, sabe? Que a prioridade naquele momento era ela. Então, por exemplo, quando eu não conseguia tomar banho naquela hora que eu desejava, comer naquele momento que eu tava com fome, eu ficava frustrada, eu ficava irritada, triste. E Deus foi me ajudando a compreender que era uma fase, que eu precisava me sacrificar um pouquinho, só naquele momento, não que eu ia me deixar de lado, mas que calma, espera um pouco, e eu queria tudo, sabe, no meu tempo. E com o passar dos meses, né, eu fui me acostumando, fui me adaptando. Hoje eu aprendi a servir
Pra mim é satisfatório ver tudo dela, as necessidades dela sendo suprida e está sendo refletido até pelas pessoas à minha volta, tipo meu esposo, com quem eu convivo. Outro exemplo bem simples, quando eu vou pegar um copo de água, eu não pego mais só pra mim, eu pego pra outra pessoa mesmo sem esperar nada em troca, eu simplesmente faço. Às vezes eu sou meio esquecida, mas eu tô me atentando mais com o meu próximo. E o mundo prega muito sobre autoconhecimento, sobre autocuidado. Não que a gente não deva se cuidar, não que a gente não deva se conhecer, mas também olhar para quem está na nossa volta, abrir mais os nossos olhos para quem está do nosso lado. Talvez isso seja só um ato de educação, mas se a gente ficar muito no automático, a gente realmente só presta atenção em nós mesmos. Jesus, ele veio para servir e não para ser servido. E nós temos que seguir esse exemplo. Tem outro versículo que diz que é melhor dar do que receber. E realmente, depois que eu aprendi a servir mais as pessoas, essa felicidade dentro de mim é muito maior do que simplesmente só receber. Se você pode partilhar alguma coisa, se você pode ajudar uma pessoa de alguma forma com uma palavra, um abraço, um gesto, faça. Que a gente venha refletir sobre isso, que a gente também venha colocar em prática. Se vocês querem mais vídeo assim daquilo que eu aprendi dentro da maternidade, depois que eu me tornei mãe, deixa aqui nos comentários, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenha te ajudado de alguma forma. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!